O programa a seguir tem classificação indicativa 12 anos. Este mês de abril, o programa Cobras e Lagartos é totalmente dedicado ao Belmiro Valverde, professor Belmiro Valverde, para nós, seus amigos, para mim, para Mário Negrão e para Hugo Mengarelli, o bom e velho Belmo. Este mês foi escolhido para ser dedicado à memória dele porque, por coincidência, é o mês do aniversário do Belmiro Valverde. Ele faria 72 anos. Então, vocês que nos acompanharam ao longo de todos esses anos, para vocês, o melhor do Belmiro Valverde. Vai fazer muita falta para todo mundo. Olha, Ney, eu às vezes tenho medo até de ser saudosista, sabe? Porque... Aqui nós não temos esses favoritos. Não é porque o Mário tem razão quando diz que as pessoas tendem a idilizar o passado, né? Uhum. Eu também vivi essa época de Juscelino Kubitschek, vivi no Rio também, a época dos anos 60 e tenho a melhor recordação possível. Eu acho, com toda a sinceridade e sem nenhuma amargura, é que o Brasil perdeu foi o charme, sabe? Uhum. Exatamente isso, quer dizer, você tinha uma música popular de alta qualidade. Outro dia eu estava vendo a música do Noel Rosa, né? Nosso Amor que eu não esqueço e que teve seu começo numa festa de São João. Isso é 1920 alguma coisa, 1930. E daí você liga o rádio e tem o cara dizendo, eu quero tchan, eu quero tchum, eu quero tchan, 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 tchan. Isso já está virando um clássico, hein? Aí o outro... Isso já está quase erudito. Mas é horrível. Porque sempre tem coisas piores. Aí o cara, 150 milhões de acessos no Facebook, sei lá onde, no YouTube. Eu lamento muito por 150 milhões de imbecis que foram acessar do Michel Teló. Eu acho isso horrível. Então eu tenho um pouco de medo, sabe, você. E eu acho que o Oscar Niemeyer, ele compôs, fazia parte, era um personagem central, exatamente de uma época de grande estilo, de grande charme. O Juscelino era um visionário. Meu pai era militar, então era muito conservador, era antigetulista, com a minha família toda, eram todos lacerdistas. Então, quando o Juscelino chegou e disse, eu vou fazer carro no Brasil. Esse cara está ficando maluco. O Brasil não tem mão de obra especializada, né? Eu vou construir Brasília. Que absurdo, uma obra faraônica, isso aí. Aí o Eugênio Goulden, que era um dos líderes da direita, provou que Brasília não podia ter telefone por causa da rarefação do ar. Provou, tem um artigo dele famoso. Né? O outro, não, a estrada Belém-Brasília é a estrada das onças, porque só vai passar onça lá, quer dizer, então... Esse Brasil foi mudado na época do Oscar Niemeyer. Quer dizer, o Oscar Niemeyer era um protagonista disso. O grande protagonista chama-se Juscelino Kubitschek. Né? Uhum. Da mesma forma como o grande protagonista aqui na modernização cultural paranaense chama-se Bento Moyar da Rocha. Né? Uhum. Que é o grande cabeça, era o cientista político, o cara que entendeu a figura da ágora política, do centro cívico. Né? Ele era um adepto do Jacques Maritain, então ele se inspirou muito no humanismo do Jacques Maritain. Então, eu acho que esse Brasil desapareceu, lamentavelmente desapareceu. Nós fizemos um trade-off, nós fizemos uma troca. A nossa afluência material foi trocada por uma vulgarização completa. A literatura está vulgar, a música está vulgar, a televisão está vulgar, a vida está vulgar. As pessoas são mais vulgares, todos nós somos mais vulgares hoje em dia do que éramos no passado. Não é nenhum elitismo especial, não. Talvez seja até, mas é um elitismo confessado. Claro. Eu tenho saudade do país que tinha mais estilo. Não no sentido do beletrismo, nem do sorriso da sociedade, nada disso. Eu tinha saudade de uma população mais alegre, mais descontraída, como disse o Hugo, que saía na rua, que não tinha muito essas paranoias, que o filho vai ser morto pelo traficante, nada disso. Por a polícia também, não sabe. Morei no Rio de Janeiro, numa época, não quero me alongar muito, mas morei no Rio e eu remava naquele tempo na garagem do Flamengo, que era na Lagoa, Rodrigo de Freitas, eu morava em Ipanema. Então eu atravessava a Praia do Pinto todo dia, que era a maior favela do Sul, na zona sul do Rio de Janeiro, às 5 horas da manhã. Nunca fui incomodado por ninguém, né?
Ao contrário, acabei ficando amigo, que passava, tinha aqueles boêmios todos que me... Ei, aí, vai remar, deixa de ser burro, venha tomar alguma coisa. Ia para o CPUR, né, todo vestido de farda, às 4 horas da manhã, daí tinha o pessoal todo que vinha dos bailes de formatura, aí, Reco, vai marchar no quartel, nós vamos dormir. Aquilo tinha um sabor para mim que, obviamente, não tem mais. Eu acho que o Brasil fez um trade-off entre a criatividade, que eu aí não concordo muito que tenha se mantido, não, e a graça, a picardia, né, e o que nós vivemos hoje. Belmiro, a gente pode prever um país que teve uma âncora profunda com pessoas como Oscar Niemeyer, como Juscelino Kubitschek, um país que ele vai dar certo no futuro? Não, eu acho que pode, mas nós temos que restaurar. Eu aí não concordo com o Mário nessa linearidade do pensamento. Tudo que me acontece é bom, tudo que está acontecendo é porque o mundo é mais complexo. O mundo ficou mais complexo e ficou mais chato. Mais chato. Em alguns aspectos, o mundo ficou uma merda, para ser bem, em português bem claro. Quer dizer, hoje em dia, as coisas mais banais da vida, que tinham gosto, perderam gosto. Quando eu vejo o nego metido com rede social, namorando por internet, eu acho aquilo de uma falta de imaginação colossal. Eu não posso entender como é que alguém possa achar que a sociedade do Twitter de 140 caracteres possa ter alguma riqueza cultural. Eu não consigo, Mário. Eu, lamentavelmente, não consigo. Agora, concordo com você, são julgamentos pessoais. Então, para o meu mundo, esse mundo de Twitter, de Facebook, é uma bosta. Eu acho que o meu mundo é outro. Porque você perdeu a garrafa muito bem, gente. Peraí, só para acabar a minha coisa. O meu mundo é da comédia italiana dos anos 50, o meu mundo é da comédia inglesa dos anos 70, o meu mundo é da astronomia do século XXI, do Hubble, mas não é o mundo do Michel Teló, pelo amor de Deus. E no mundo em que as pessoas dizem que pregam tanto a igualdade, mas parece que, na verdade, nós queremos ser diferentes. O que está acontecendo, Belmiro Valverde? Olha, eu acho que se você olhar um pouquinho para trás, o caso, para ficar no caso do Texas, é uma reedição histórica, né? Porque o Texas começou exatamente com a separação do Texas do mundo hispânico, na época da Espanha. Don't forget daí que eles têm a bandeira deles, tem escrito Texas Republic, né? Como a Califórnia tem escrito California Republic, né? E aquilo ali foi uma maquinação, todo mundo sabe, que os americanos e yankees faziam a população local se rebelar contra os hispânicos e em seguida mandavam o exército apoiar os yankees para não serem massacrados. Claro. E daí eles protegiam a Califórnia, no caso do Texas tem a famosa episódio do Álamo, que é um clássico americano, e daí eles aceitavam esses estados como parte da federação. Então é uma reedição histórica um pouquinho diferente. Agora eu acho, né, Ney, que na base desses fenômenos está o seguinte: a unificação política teve muito mais charme no passado do que tem agora. Antigamente o cara defendia da unificação política para poder chegar a um mínimo de, por assim dizer, massa crítica como país. Então é o Bismarck na Alemanha. O Bismarck pegou uma centena de pequenos estadinhos, de pequenos bispados, tudo isso, e juntou e chamou aquilo de Alemanha. Né? É o caso da Espanha, né, que os reis de Castela acabaram tomando conta, expulsando os mouros, não sei o quê, e virou Espanha. Mas nunca deixou de haver a Galícia, nunca deixou de haver a Catalunha, né? E assim sucessivamente. Então eu acho que, de repente, esses países, como foi na República Tcheca, etc., eles dizem assim, mas para que eu estou grudado com um cara que não tem uma identidade histórica comigo, só tem uma identidade política? Eu não. Flamencos de um lado, valões do outro, Bélgica, né? Franceses de um lado, ingleses do outro, Canadá. Né? E assim sucessivamente, Barcelona, Catalunha de um lado, Castilha do outro, Galícia de um lado, Castilha do outro. Então eu acho que é isso que está acontecendo. Significa que nós queremos realmente hoje marcarmos diferenças? Nós queremos ser diferentes? Olha, eu acredito muito na questão da individualidade. Eu realmente acho que a sociedade desejável não é a que faz as pessoas ficarem iguais. É a pessoa que trata as diferenças com o mesmo nível de respeito. Claro.
Agora que você querer essa coisa, a mulher nos Estados Unidos, ela masculinizou-se, ela vai trabalhar, ela tem que ir de pasta, ela usa um figurino que é chamado business suit, ela tem que se vestir de um certo jeito, insípida, inodora, incolor, ela não pode ser cantada por colega que diga, olha, você está bonita hoje porque isso é assédio moral, assédio sexual, né? Eu acho que a sociedade desejável é aquela que respeita a individualidade, certo? E não aquela que unifica as pessoas. Eu fico profundamente irritado, por exemplo, com esse negócio do politicamente correto. O Filipão chegou e disse deu uma declaração, que é o tipo da coisa que sai da cabeça da pessoa e diz uma coisa... Conversa de olha, bar. quem não quer... Conversa de botequim. Claro. Quem não quer pressão, vai trabalhar no Banco do Brasil. Porra, desde que o mundo é mundo, a gente sabe que o Banco do Brasil é um lugar bom para trabalhar. E não vai nenhum demérito. Aí 160 mil funcionários do Banco do Brasil ficaram menstruados porque o Filipão, daí vai ele e pede desculpas oficialmente ao Banco do Brasil. O que é isso? A da presidente Dilma Rousseff, que tem feito coisas admiráveis em relação à questão da deficiência, a questão da legislação sobre a questão do igual tratamento dos desiguais, que é o caso das pessoas com deficiência, foi vaiada porque, quando chegou no discurso dela, falou pessoas portadoras de deficiência, levou uma vaia. Por que não? Porque não é político. Como é que você pode? A pessoa não é portadora de nada. A sua... Ora, pelo amor de Deus. Isso é o triunfo da cultura adjetiva. É do cara que acha que resolve o problema do negro chamando ele de afrodescendente. Claro. E resolve o problema do anão chamando ele de desprivilegiado verticalmente. Quer ver? Mas é isso que estava é isso que estava naquele manual que saiu, não foi? Sim. Não estou. Não. Exagerando. Não. Então, eu acho que a sociedade, você respondendo o que você perguntou, a sociedade não quer ser igual. A sociedade quer ter suas diferenças, os indivíduos querem ter suas diferenças respeitadas. É a mesma coisa, o Mário estava exposando uma opinião. Eu fui contra, o Hugo foi contra, nós todos nos respeitamos. Exatamente. E é mesmo cara, ele está discordando das minhas opiniões, ele está respeitando. É isso que tem que ser. Claro, Nós não precisamos todos pensar juntos. Não. Né? Eu acho que o Mário não vai querer fundar um programa sozinho, né? Não, e nem fazer que nem a Rockettes lá no Rockefeller Center, que todas dançam abraçadinha e todas levantam a perna na mesma hora. Aqui cada um levanta a perna na hora que Dá o coice na hora que vem, entende. É mais linear até, né? É como dizia o Roberto Campos, né? No Brasil, a burrice tem um passado glorioso e um futuro promissor, né? Ou o Nelson Rodrigues, é o cretino fundamental, nem água, porque isso é uma cretinice. Né? Quer dizer, isso é como o cara que vai ler a Bíblia e fica revoltado com o rei Davi porque pegava o general Urias, cuja mulher ele estava seduzindo, e mandava para as batalhas mais... Daí o cara viu, Davi fazia isso, daí vai lá a história do povo judeu, não, porque Esaú e Jacó, porque um vendeu pelo prato de lentilhas, aí o cara... É a interpretação literal da coisa. Quer dizer, um cara que não consegue ler o Monteiro Lobato e entender o Monteiro Lobato dentro de um contexto brasileiro... E histórico, né? E temporal. O Monteiro Lobato era um homem que escreveu para adultos, né? Cidades Mortas. Urupês. Zeca Tatu. Era um homem de ação política, tudo isso. Foi hoje em dia... A gente diria, precursor da ideia da Petrobras, com o poço do Visconde, né, que ele discutia a existência de petróleo no Brasil, quando ninguém falava disso. Né? Então, um burocrata qualquer que inventa uma coisa dessa, como diz o Nelson Rodrigues, não merece nem água, né? Porque ele não consegue entender. E isso vem a mesma coisa, né? Está na mesma linha daqueles caras, aquele cara que escreveu a história do tio Patinhas e do capitalismo. Para entender o tio Patinhas. Para entender o Pato Dono. Para entender o Pato Dono. Alan Dorfman, uma coisa assim. Ariel Dorfman. Foi um dos livros mais idiotas que eu li na minha vida inteira. Né? Então, eu acho que é só isso. Eu acho que é o futuro promissor da burrice.
Mas é exatamente isso. Existe hoje em dia uma tutela na educação brasileira que não deixa a pessoa pensar. É a história da escola cidadã. Não, eu vou formar o cidadão. Pois é, mas não deixa a pessoa pensar, mas não deixa o professor pensar. Também não deixa. Isso que é mais preocupante. E o professor, por preguiça, também já aceita tranquilamente isso. E começa com esses chavões cretinos da escola cidadã. Não, porque eu prefiro formar o cara que seja cidadão do que saiba ler e escrever. Ninguém consegue ser cidadão sem saber ler, escrever e contar. Se não tiver os instrumentos da cidadania, do acesso à informação. Então a escola começa a viver de chavões. Hoje em dia, a pedagogia brasileira é dominada por chavões. É a pedagogia do coitadinho. Não, você foi explorado 500 anos, eu tenho que fazer você entender isso. Não, prepará-lo para que te explorem 500 anos. Preparar para que te explorem mais 500. O que é isso? Né? E agora, e daí você tem em cima disso tudo uma tecnoburocracia. Você sabe que nos Estados Unidos, eu só cito os Estados Unidos porque é um país grande, não tinha, eu acho que não tem, passou a ter nos últimos 10 anos, não tinha Ministério da Educação. Nunca teve. Só teve a Secretary of Education nos últimos 10 ou 15 anos. Que, aliás, não melhorou nada a educação americana. Hein? A Secretaria. Não melhorou, mas também não piorou. Não, uma coisa assim, é o Ministério, né, que lá eles chamam de secretário. Né? Então, eles não tinham Ministério da Educação, os estados não tinham Secretaria de Educação, a educação era levada à frente pelos distritos, pelo Conselho, pelo Board of Education. Né? Aqui não, aqui você criou uma enorme técnica de estrutura, que é isso, compra 140 milhões de livros. Então, obviamente, ela pode chegar e dizer assim, esse livro aqui é sancionado e esse livro aqui é proibido. Pode chegar num ponto cretino desse, de achar que a caçada do Pedrinho é politicamente incorreto. Ainda mais porque, já pensou se ele pega lá a história do rinoceronte quindim, então daí o rinoceronte quindim é um alienígena, porque não tem rinoceronte no Brasil. Claro. Então isso também é politicamente incorreto. E não esqueça que o Pedrinho caça uma onça. O Pedrinho caça uma onça, exatamente. Né? Tudo errado, né? Uma coisa horrorosa. Né? Como é que pode botar um imbecil que nem o Monteiro Lobato, né? Pois é. Na cabeça. Monteiro Lobato, perdoe, ele não sabe o que faz nem o que dizem. Isso não faz lembrar um outro livro do George Orwell, que é 1984, que fala da novilíngua e do duplo pensar. Quer dizer, que era uma nova língua e que não permitia que você tivesse uma outra forma de pensar. Tinha a tradução das palavras, né? A liberdade, o que era o Ministério da Liberdade. Né? É isso mesmo, quer dizer. Agora, isso aí, né, exatamente essa questão do pensamento que o Hugo está levantando, é fundamental, quer dizer. Você, por exemplo, você vai mexer. Agora eu tenho lido um pouco mais de pedagogia por causa do Centro de Educação João Paulo II, que eu estou envolvido, e você vai vir e mexe, mas quem quiser realmente chegar no processo educativo, você vai bater em John Dewey, você vai bater em gente desse tipo. Mas esses caras não querem ler o John Dewey, querem ler o Demerval Saviani. Quer ler a interpretação pronta, quer ler o prato feito, o TV dinner da educação. Não, claro. Você vai lá e explica para ele que o fenômeno social é assim, é assado, que as forças sociais do capitalismo, não sei o quê. Quer dizer, dão para o cara um módico, né? Dá para o cara assim, uma espécie de prato feito de interpretativo, e ele para de pensar. Né? Não articula nada, não tem O velho guerreiro, vamos dizer assim, o mal do Brasil é que os professores não professam. O professor no Brasil, ele parou de professar, ele tem medo de dizer eu sou a favor disso e sou contra aquilo. Claro. Ele quer ficar com a maioria, ele quer ficar de bem com todo mundo, que é mais fácil. Politicamente correto. Politicamente correto. Então o cara chega lá e diz, olha, o Pedrinho caçou uma onça. Pô, como é que pode? E vocês vão deixar a criança entender que caçar onça é uma coisa bonita? Não, não pode, cara. E daí a Emília era uma boneca maldosa, e vocês vão deixar que quando a Emília queria se vingar do Visconde, todos se lembram que tiveram o privilégio, ela ameaçava tirar as pernas do Visconde e os braços do Visconde, que eram feitos de palha de milho. Né? Como é que você vai permitir que a Emília faça isso? Vai promover a violência nas escolas. Escuta, não é agora. É tortura nunca mais. Escuta, não saiu a música, não atirei o pau no gato, todo o contrário. Ou seja. Já pensou, o carnaval brasileiro, o Lamartine Balbo, então, como é que ele podia
mulata, quero o seu amor, né? É. E como a Teu tua cabelo- não pega, mulata. Se o cara Mas começar a pra levar gente- pra esse- O que surpreende a gente, eu tenho tido essa experiência agora lá no Centro de Educação João Paulo II, é que a criançada tem um potencial, um negócio, cada dia é uma surpresa, um negócio, você olha e diz assim, não, isso aqui é uma epifania permanente, você vai descobrindo as coisas, é uma meninada que é uma tábula rasa, entra na escola e começa a se desenvolver, e você vê desenvolver que nem planta, assim, que nem um negócio de um dia para outro, eles começam a se articular, começam a falar melhor, começam a discutir, começam a conviver com os outros, começam a se organizar socialmente. Isso tudo funciona de uma forma extremamente natural. Agora, quando você começa a achar que você pode tutelar esses processos através exatamente de pessoas que acham que elas devem ser interpretadoras, né, exegetas da situação social, não. Então agora eu vou te dizer o que você deve ler. Aí você caiu no George Orwell. Aí você caiu exatamente nessa história desse... Qual é a diferença entre isso e o totalitarismo? Nada, o totalitarismo é exatamente isso. O cara tem uma explicação só, ele tem uma realidade só, tem uma coisa só que é aceita e tem várias coisas que são proibidas, tudo conversado. Não há contradição, não há dialética, não há nada. Tem uma música do Raul Seixas, né? Sim. Que ele está no ponto do ônibus. Claro, dos caras. Eu quero saber o que você está fazendo, quero saber o que você está pensando, né? Isso que é perigoso, né? Metrô 767, não? Exatamente. Então, mas eu acho que isso é o processo que a gente vai viver, até que a gente consiga desmontar essas burocracias. Mas você só vai conseguir desmontar se, de novo, a universidade retomar o seu papel do lugar onde você discute as coisas. Porque a universidade também, e os cursos de educação, e todos os cursos refletem isso, ela também se acomodou a explicações fáceis. Vai estudar pedagogia na universidade, na nossa ou em qualquer outra universidade. Eles têm lá a trilhazinha bem, né? Quem é que é aceito e quem é que está no índex, e quem é que não pode ser lido. Né? Não, esse aqui não presta, esse aqui presta. Isso é o fim da picada. Eu acho, né, que a Justiça Eleitoral, na tentativa de sanitizar o processo eleitoral, ela acabou fazendo com que ele tenha ficado insípido, inodoro, incolor. Porque eu concordo plenamente que você tem que estabelecer limites digamos, a linguagem desabrida, a ofensa gratuita, tudo isso. Agora, você proibir a pessoa de satirizar o candidato, a sátira está na essência da política, né? As revistas satíricas são as revistas que sempre marcaram a vida na Inglaterra é o Punch, no Brasil foi durante muito tempo a revista, como é que chamava? Careta, né? Careta, que foi uma revista histórica, né? Os grandes cartunistas brasileiros eram todos políticos, Hilde era cartunista política, com vários outros, né? Então eu acho um erro, realmente fica uma campanha sem ter o que falar. O que você vai falar dos candidatos? Vai dizer que a barba do Osmar Dias é mais bem cortada do que o cabelo do Beto Richa? Eu acho que a justiça exagerou nisso, ficou uma campanha ascética demais. Eu acho que faz parte da vida pública você está pronto para ser ridicularizado. Escrachado. Né? Escrachado, claro. Né? E, aliás, você vê, por exemplo, a caricatura que o Bussunda fazia do Lula, era uma caricatura deliciosa. Né? A caricatura que o outro fazia do Fernando Henrique Cardoso, sempre falava daquele jeito igual, aquilo não ofendia ninguém. Né? O Itamar Franco era... O Itamar Franco, então, com aquele picotinho dele, era uma atrocidade. E daí, então, o pobre do Bussunda foi o único que morreu nessa relação toda, né? Mas você veja o seguinte, né? Eu que sou mais antigo, no passado, alguns candidatos passaram a história do Brasil como pessoas absolutamente burras, que era o caso do Marechal Lott. O Marechal Lott é famoso, que teria, isso é claro, é lenda urbana, teria ido a um debate com agricultores e os caras reclamaram do preço do milho e eles disseram, olha, vocês deviam plantar milho verde. Plantar milho verde? Porque lá nas barraquinhas do Rio de Janeiro vendem milho verde, é caríssimo e todo mundo come.
E daí, meu Deus do céu? Ele não perdeu a eleição para o Jânio Quadros por causa disso. Quer dizer, eu acho que tem que ter humor, né? E eu, em matéria de humor, eu acho que vai desde o escracho mais absoluto até o humor inglês do Monty Python, né? Lá no Rio de Janeiro, o vereador mais votado nos anos 60 chamava-se Amando da Fonseca. E ele ia para as favelas, que agora se chamam comunidades, né? E quando ele ia para a favela, ele chamava um monte de garotos assim atrás deles e dava assim o dinheiro para cada um e dizia assim: agora aprende a cantar minha música aí. Amando da Fonseca, perna fina e bunda seca. Amando da Fonseca, né? Aí fazia 30 mil votos no Rio de Janeiro. Quer dizer, tem que levar na brincadeira, né? A pessoa não pode se levar muito a sério, não. Os políticos realmente inteligentes, eles sabem usar o humor em favor deles. O Getúlio, que era ditador no Brasil, adorava ser ridicularizado, né? Havia a grande sátira do Getúlio, inclusive já depois no segundo mandato dele, quando o Oscarito faz a famosa cena do Getúlio fazendo o discurso, em Sansão e Dalila, nem Sansão nem Dalila, ele faz o discurso, trabalha, tal. E o Getúlio adorava aquilo. Quer dizer, agora, o que eu vi de maior fair play, porque você também pode enfrentar essas coisas com grande elegância. A Margaret Thatcher aparecia sempre, né? Era um negócio assim de alta dignidade, né? Os guarda-costas dela todos andavam de guarda-chuva, coisa que não é nada de estranhar, porque todo britânico anda de guarda-chuva. Né? Mas sabe o que você viu o guarda-chuva? Quando ela começava a falar, eles abriam o guarda-chuva e ficavam olhando. Quando alguém jogava alguma coisa nela, isso não é brincadeira, isso está registrado. Pá, vinha um ovo, pá, vinha outro ovo, pá. Né? Eles então mantinham, e ela está ali serena falando, e em volta os caras todos manejando o guarda-chuva. Isso é sinal de sabedoria. Né? Em retrospecto, os políticos passam mais a história pelo wit, né? Por essa capacidade de dizer coisas e tal, do que por outra coisa. O Adhemar de Barros é o criador da história do roubo mais faz, né? Eu roubo mais faço. Sim, quando chegou uma luz. Essa é a gema do humor, né? Essa que é a gema. O humor tão mais engraçado será quanto mais próximo ele está da verdade. Belmiro, você que tem uma memória prodigiosa. Pensei que você fosse dizer afrodisia. Não conheço a sua. Eu já estava com um canequinho na fila. Quem foi o político mais bem-humorado que você conheceu, sobre o qual você teve notícia? Eu acho que foi o Brizola, era um homem muito bem-humorado. O Brizola era um colosso, uma belas tiradas, né? Juscelino era um homem ameno, né? Juscelino era um homem extremamente fácil de tratar, de coisa, mas não era um homem assim dado a fazer brincadeiras com os outros. Eu acho que na área, digamos, mais executiva, o Brizola foi insuperável. No nosso quintal aqui no Paraná, você lembra? Olha, aqui no Paraná nós somos mais retraídos, né? Nós somos muito mais retraídos. Eu acho que da turma toda que eu pude conviver na minha vida, assim, por exemplo, semi-pública, eu acho que o Ney Braga era um tipo que tinha bom humor, mas não era também um especialista em bom humor, não. Os governadores, de uma forma geral, não eram bem-humorados. O governador Roberto Requião tinha um humor extremamente ácido. Eu não acho que o Requião tenha humor. O humor do Requião é agressivo demais. Então, quando o humor ofende a pessoa, é sinal que não é humor, aí é agressão mesmo. Né? E eu acho que na área parlamentar, muito pouca gente também teve assim, essa capacidade de dizer coisas assim, divertidas. Né? O Vinícius de Moraes tem uma ótima, né? Ele não era um homem público, mas o Vinícius de Moraes, quando houve o grande expurgo militar no Itamaraty, foi explicado que estava havendo um expurgo para tirar do Itamaraty os corruptos e os homossexuais. E quando abriu a porta do avião, que ele voltou lá de Roma, não sei onde que ele era ministro, ele abriu a porta e gritou para o pessoal: olha, eu sou corrupto, eu sou corrupto. Simplismo horroroso, porque hoje em dia o grande celeiro do mundo ainda é os Estados Unidos, o maior produtor mundial, e é exatamente onde está o melhor conjunto de universidades, onde está a geração da tecnologia mais avançada. Eu acho que quando você pega um estereótipo, assim, o Brasil vai ser a fazenda, fulano vai ser isso, Beltrano vai ser a fábrica, você simplifica demais as coisas, sabe? Eu acredito, né, que há certas coisas que estão muito ligadas, efetivamente. Hoje em dia você fala quando fala em administração estratégica, você fala na chamada estratégia baseada em recursos. É claro que o Brasil vai ser um grande celeiro do mundo. O Brasil tem, sem explorar, tem 70 milhões de hectares
de terras ainda, que não tem nada a ver com bacia amazônica, 70 milhões de hectares de terra. Os 170 milhões de hectares de terra agriculturáveis significa mais ou menos a capacidade de produção de 150 a 160 milhões de soja por ano, de toneladas de soja por ano. Quer dizer, isso aí é praticamente a produção mundial, sozinha. Só naquilo que o Brasil não explorou ainda, fora o que o Brasil tem para explorar. Então é inevitável que o Brasil vire um grande celeiro do mundo, realmente. Você tem terra boa, você tem clima bom, você tem um regime hídrico razoável, você não tem deserto, você não tem terremoto, você não tem montanha praticamente, você tem grandes áreas planas, vai virar um grande celeiro. A China vai virar uma grande fábrica, porque tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Mas a China tem 5 mil anos ou 10 mil anos de civilização. A China foi um dos lugares que mais se civilizou no passado. Você não pode jogar fora tudo isso assim, os chineses vão perder toda a sua tradição do mandarinato, da tradição chinesa, da cultura, desse sentimento transcendental de querer o império do meio para virar trabalhador fabril. Isso é uma tolice, né? É como dizer que os Estados Unidos vai ser apenas um lugar que vai consumir os produtos feitos na China. Então eu acho, Nenê, eu não gosto muito dessas classificações, não. Acho que são muito simplistas demais. O Brasil vai ser... quando eu vejo o Brasil, muito me lembro do Lima Barreto, né? Que quando escreveu o Triste Fim de Policarpo Quaresma, dizia assim, tinha todas as terras, tinha toda a população mais simpática, o clima mais prazeroso, né? O que lhe faltava para ser uma grande potência, né? Faltava tempo e um pouco mais de imaginação. Né? Mas temos que ter imaginação para não ser a grande fazenda. Os Jetsons eles foram criados com auxílio de especialistas em futurologia. Ah, sério? Claro, como é que ia ser a vida no futuro, como é que a pessoa ia se locomover. Você tem o seu helicóptero particular para... Não, infelizmente não. Está fazendo... O Mário falou sobre mudanças impensáveis, né? Mudanças que a gente não consegue prever, mas essas mudanças elas só acontecem quando ocorrem rupturas muito importantes, rupturas estruturais. Se nós pegarmos realmente a história recente de países como a Coreia, que até os anos 60 era um país de uma sociedade agrária primitiva, onde as pessoas usavam tração humana, isso em 64, 65. Quando promoveram uma verdadeira revolução. Taiwan, a própria China ainda é um país com grandes desigualdades. Quer dizer, isso só acontece quando há uma grande ruptura. A gente consegue imaginar, você consegue imaginar, você conhece a história do Estado brasileiro, da formação do Estado brasileiro, você consegue imaginar uma ruptura capaz de fazer com que o Brasil se transforme em algo diferente daquilo que as pessoas preveem? Essa pergunta, né, eu acho muito complicada, né? Porque... Não estou aqui para alisar a vida de ninguém, né? Não é isso. Não é isso, né? É que tem um filósofo chamado Bertrand de Juvenal que dizia assim, há certas pessoas que acreditam que a história de um país é como um trem que corre nos mesmos trilhos dos países desenvolvidos, só que está algumas estações atrás. Então você olha para a história assim, futura, você diz assim, nós somos agora o que os Estados Unidos eram em 1930, e daqui a 50 anos nós vamos ser o que os Estados Unidos é hoje. E o Juvenal dizia assim, não, as pessoas têm que entender que nem sempre, ou quase nunca, você está no mesmo trem, ou muito menos está no mesmo trilho, né? Então, eu acho, isso até o velho Guerreiro Ramos chamava de teoria N, teoria P. Existe uma visão nossa, essa visão preditiva, o que nós vamos ser, ela tem muito a ver com essa visão assim de que você vai repetir um episódio de outro. E o outro lado que ele colocava era chamada teoria P, que era a teoria das possibilidades. Hoje em dia, as possibilidades dos países aumentaram muito, né? Por causa da informação. Os processos todos se aceleraram muito. Antigamente o cara passava um século para sair de uma situação agrária para uma situação industrial. Hoje em dia ele passa em 5 anos, 10 anos. Antigamente o cara, para conseguir ter acesso à informação, tinha que ir para a universidade, estudar, ler com muita dificuldade. Não raro em universidades estrangeiras. Né? Exatamente, hoje em dia ele vai para a internet, ele tem acesso, né? Antigamente para o cara, para conseguir contactar gente, era difícil, você tinha lá um círculo. Agora o cara entra no Facebook, tem 550 milhões de pessoas que compartilham o mesmo espaço. Quer dizer, então isso tudo muda totalmente, entende? Quer dizer, algumas coisas, alguma ruptura
que antigamente eram feitas assim penosamente, né? A Revolução Francesa, a Revolução Chinesa, do Mao Tse-tung, não sei o quê, hoje em dia elas são possíveis de outra forma, muito mais acelerada. Então eu não sei te responder. Agora acredito que você possa ter uma ruptura, por causa dessa mudança paradigmática. Você agora não está vivendo mais o trem que de 30 anos atrás, você está num outro trem totalmente diferente, de alta velocidade. Olha, eu tenho um privilégio de poder falar sobre isso, porque eu não participei do dilúvio, mas pisei na lama fresca, né? Então, meu avô ganhou de um cliente dele um dos primeiros aparelhos de televisão no Rio de Janeiro. Então, eu acompanhei a televisão no Rio de Janeiro desde 1951, quando começou a televisão. Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand e tudo isso. Olha, claramente a televisão brasileira, quando você vê em termos técnicos, é um negócio assim assombrosamente bem feito, né, hoje em dia, né? A televisão brasileira, inclusive o Hugo está aí, pode me corrigir, mas influenciou as outras artes cênicas todas porque melhorou a iluminação, o som, a fotografia, né? Em termos de qualidade, de conteúdo, eu não sei, eu tenho um pouquinho de nostalgia de algumas coisas da televisão brasileira. Era mais opinativa antigamente. Nós estávamos falando no primeiro bloco sobre opinião. Ela era mais atuante, né? E ela acabou ficando meio insípida, indolor, incolor. Ela passou a ser mais ou menos uma coisa de entretenimento, perdeu uma dimensão jornalística da televisão. Quem se lembra dos programas jornalísticos de televisão, que você tinha lá, os programas do Fernando Barbosa Lima, etc., que faziam você pensar nos temas nacionais, aquilo tinha um caráter de polêmica, eu acho que isso se perdeu bastante. Mas tecnicamente e cenicamente, eu acho que a televisão brasileira é certamente uma das melhores do mundo, né? A televisão, de uma forma geral, no mundo inteiro, ela tem esse divisor de águas. Quando ela é muito ideológica ou muito pensativa, como é o caso da TV francesa, ela costuma ser profundamente chata, né? Quando você vê na França, no horário nobre, o cara fazendo um campeonato de soletração em francês, como é que se soletra deshabillé? Daí o cara, deshabillé, eu acho aquilo chatíssimo, né? Mas eu diria que a televisão brasileira, 60 anos foram bem gastos, sim, foram bem aproveitados. 30 segundos só para a sessão de nostalgia. No Rio de Janeiro tinha um programa que era patrocinado pelo Mundo das Louças, que era uma casa de portugueses lá que vendia, como o nome indica, louças. E a garota propaganda, era minha colega na Aliança Francesa, dizia, ninguém vende por menos que... Daí rodava um mundo assim, né? O mundo das louças, só que era ao vivo, né? Um dia ela deu uma porrada, caiu o mundo inteiro. De muito tempo, a televisão ela foi objeto de crítica de boa parte da intelectualidade, enfim, de pensadores, dizendo que ela era uma máquina de alienação. Quer dizer, a televisão era alienadora, ela não deixava as pessoas pensarem. A gente pode atribuir à televisão ainda hoje essa importância que provavelmente ela já teve no Brasil, até porque era a única fonte de informação, de diversão, e continua ainda sendo a principal fonte de informação e diversão das pessoas. Mas a gente pode dizer que ela ainda tem esse caráter assim de ou influenciar na opinião das pessoas ou de alienar? Olha, Ney, isso sempre fez parte dos modismos da intelectualidade brasileira, dizer que não gostava da televisão, né? Quando você dizia assim, mas você viu a novela? Não. Eu passei, minha empregada estava vendo e daí eu dei uma olhadinha, né? Você nunca estava interessado, né? Você sempre era o intelectual, não se conspurcava com a televisão. Agora, no Brasil, o limite entre o conspurcatório e o celebratório é muito tênue. O Nelson Rodrigues, que é um dos maiores, se não o maior teatrólogo brasileiro, escrevia... Não sou brasileiro. Escrevia na última hora uma coluna chamada A Vida Como Ela É. Sim. Né? Que foi que deu origem à Engraçadinha, dos 18 ao 30, por aí afora. Né? O Machado de Assis escrevia folhetim. Então, essa mania que nós temos de achar que você tem meios que são mais cultos e meios que são mais vulgares, é uma tolice, isso é uma bobagem, né? Hoje em dia eu acho que as pessoas já encaram a televisão como sendo... Agora, vamos venhamos, né? Aí eu concordo com também o seguinte, né? O cara passa 1h30 dentro de um ônibus em São Paulo para chegar no trabalho.
trabalha 10 horas por dia, pega mais 1h30, 2 horas para chegar em casa. À noite ele quer ver coisa alienante mesmo, ele quer ver comédia, ele quer ver coisa fácil de entender, ele quer ver futebol. Então eu não concordo com isso. Eu acho que é superestimar o poder da televisão e ao mesmo tempo tratá-la com um certo desprezo intelectualoide, né? Aí eu acho que progressivamente, você foi perdendo certas figuras que eram absolutamente fora do comum, né? Paulo Gracindo, no Bem Amado, do Dorico Paraguaçu, é um personagem imortal, é a memória dos sargentos de milícias, é o Dom Casmurro, é qualquer coisa desse tipo, né? Eu acho que essas individualidades foram desaparecendo com o tempo, né? Você foi ficando um negócio meio pasteurizado. Hoje em dia a Globo tem aquele celeiro, aquele estábulo de novos talentos, né? Aquela meninada que sai da malhação e que vai para as novelas. E você nem sabe mais o nome deles, não tem mais... o padrão de encenação é muito estereotipado, muito pasteurizado. A preocupação muito da pasteurização da qualidade, não pode errar, não pode isso. Tanto assim que a coisa que é mais divertida é você ver depois os erros que os caras cometeram durante a gravação. Claro, né? Quer dizer, então eu tenho saudade um pouco disso, né? Havia mais espontaneidade. Uma coisa que na cenografia, por exemplo, eu sinto muita falta, é que, por exemplo, se você pegar os grandes momentos da televisão, como o Bem Amado, como era a Gabriela Carmen Canella, eles eram textos que eram pré-formatados, eram pré-escritos e eram encenados. Agora não, agora o cara faz uma pesquisa às 8 horas da manhã e diz assim, a população não gostou do personagem do Hugo no capítulo de ontem. Aí o Hugo hoje é defenestrado, manda ele para viajar num bandeirante da Embraer e pum! Ou então faz o Hugo sofrer, né? Faz o Hugo sofrer. É nessa cena daquele bandeirante uso dublê, sabe? Não é? Quer dizer, a cada dia, não, agora o Hugo se recuperou na estima popular, aí o Hugo então passa a ser bonzinho. Eu acho isso muito chato. Eu gostava mais quando havia mais intelectualidade no sentido da criação de coisa de mais qualidade. E o que mais irrita na televisão? Irrita a vulgaridade. Quando eu começo a ver a vulgaridade tomando conta do humor, isso me irrita profundamente. Eu acho que é um desserviço à inteligência brasileira você ver um humor tão vulgar e um linguajar tão vulgar como a televisão gosta de usar.